Então, novamente, para que fique registrado, leremos do Lucas, capítulo 1, do verso 57 em diante, que vai até o verso 80. Então, eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar. 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram, por acenos ao pai do menino, que o nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma taubinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais. E lembra-se da tua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Exposta a leitura bíblica, e pedimos sabedoria e conhecimento nesta manhã para entender e aprender mais e mais da tua revelação a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, podeis assentar, fique à vontade, igreja. É um texto um pouco longo, relativamente longo, mas é algo que eu não poderia deixar de ler esse cântico, essa exaltação de Zacarias com o nascimento do seu filho. É algo lindo que a gente vai lendo e vai entendendo ali o coração dele, como era jubiloso por conta do nascimento do seu filho. O capítulo 1, se os irmãos aí depois tiverem curiosidade, podem ler, né, em casa. Ele é bem longo, tanto que ele tem 80 versos. E para que a gente possa entender um pouco só esse trecho final, a gente faz o apanhado, faz aquela introdução. Então eu terei como base todo o capítulo 1, mas a gente vai ter um estudo melhor ali, mais aprofundado, do 57 ali em diante, que diz ali sobre o nascimento de João Batista, que é o título da nossa mensagem. Então, vamos lá, o capítulo 1, ele já deixa claro que Lucas deixa claro que João Batista seria alguém especial, seria alguém ali enviado pelo próprio Deus. O texto já deixa claro que ele seria uma pessoa diferente, algo que realmente Cristo tinha determinado. Então, o propósito de Lucas no seu livro era oferecer uma apresentação bem averiguada
bem ordenada de fatos. Lucas, quando você lê todo o Evangelho de Lucas, depois lê Atos, percebe que ele é bem detalhista. Ele vai ponto por ponto ali, vai dizendo o que tem que ser dito ali, narra fatos. Isso é bem interessante. Então isso nos fundamenta para a certeza, a veracidade do Evangelho, a veracidade de tudo isso que aconteceu. Lucas, ele é bem, o médico, então bem detalhista, ele vai dizendo o que realmente acontece. Ele traz ali aquele apanhado geral. Então, ao texto, Isabel e Zacarias eram pais de João Batista. Tá? Isso daí também é outro ponto que fica claro. O texto deixa claro que seus pais eram de certa idade, ou seja, já eram idosos, e Isabel era estéril. Então, além de serem idosos, Isabel é estéril. O verso 7 do capítulo 1 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, idosos e estéril. Duas dificuldades aí para que esse casal pudesse ter algum filho. Então, para os israelitas, para que a gente entenda também um pouco da cultura israelita naquela época, você não ter filhos, não ter uma família grande ali com a sua prole, era uma frustração. Os pais ali eram frustrados por isso. Tanto que era uma fonte ali de opróbrio mesmo. Aquela coisa ali que você quer ter uma grande família, ter filhos, ter ali a sua parentela se produzindo através ali da sua semente, e se isso não aconteceria, era opróbrio mesmo, era algo ali ruim, era algo ali que amargurava o coração ali dos pais. Então eles entendiam perfeitamente que os filhos eram bênçãos de Deus, era algo ali vindo do Altíssimo. E Zacarias como sacerdote, e Isabel da linhagem de Arão, então, ou seja, a linhagem ali que entendia de história, entendia aquela questão ali dos israelitas, sabiam bem disso, eles tinham esse conhecimento. Então, João Batista, ele nada mais, nada menos, foi mais um milagre de Cristo, mais um milagre de Deus. Nasceu, seus pais oravam por um filho, e no verso 13, também no capítulo 1, isso fica claro, o verso 13 nos diz: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então, o texto fala que eles estavam orando. Por mais que eles sejam idosos, por mais que Isabel era estéril, eles queriam um filho. Deus, eu não sei, mas eu quero um filho. Então, vou orar para que isso possa acontecer. E o anjo foi lá, teve misericórdia, encontrou com Zacarias e mostrou para ele: você vai ter um filho, tua mulher vai dar luz e ele vai se chamar João. Então, por isso que quando a gente lê o texto aqui do nascimento, tanto o pai quanto a mãe já sabia o nome do filho. Vai ser João. Vai ser João. Isso é a única certeza que a gente tem, é que o nome dele vai ser João. E Zacarias orava. Suas preces foram atendidas, conforme diz aqui o texto, como nada mais, nada menos com o filho, aquele que era o precursor do Senhor. Além de ser um filho, além de ser uma bênção, ali a sua prole, seria alguém que seria precursor do Senhor, aquele que prepararia o caminho para Cristo. Então, como ele era sacerdote, eu imagino que na cabeça dele seria algo assim muito especial. Poxa, meu filho, precursor de Jesus, o sacerdote ali, alguém que estava ali, atuando ali na questão do templo, na questão de fazer ali os ritos e tal na época. Então, não há honra maior para ele do que o seu filho era aquele que os antigos profetas anunciaram. Se a gente tentar depois, mais à frente falaremos um pouco de Malaquias, Isaías, já previam que viria João Batista, aquele predecessor de Jesus. Então, imagine um sacerdote entendendo isso, compreendendo que o seu filho seria aquele prometido dos antigos profetas. Devia ser, na cabeça dele devia estar aquela confusão toda, Deus, imagina isso, seria algo muito legal. Então, outro detalhe, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, ela não esconde a falha dos seus filhos ali, daquele que Cristo quer mostrar a história, daquele que Deus quer mostrar a história. Então, por muito tempo eles tinham orado, tinham pedido a Deus um filho, e quando o Espírito vem e revela que ele seria pai, ele duvidou, ele não acreditou, mesmo sendo sacerdote, mesmo tendo conhecimento de toda a palavra e de toda a verdade.
Então eu oro, eu peço a Deus, eu trabalho na casa do Senhor, mas quando um anjo vem e me revela, eu não acredito. Eu fico na dúvida se realmente aquilo vai acontecer. Então, novamente, a Bíblia não esconde o pecado de Zacarias, muito pelo contrário, ela aponta. Tanto é que no verso 19 e 20, diz assim: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ele ainda tem que dar prova do anjo do que ele faz, do que ele é. E fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas, ou seja, essa boa notícia. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes na minha palavra, os quais a seu tempo se cumprirão. Então, quando a gente lê o texto do 57 em diante, a gente entende por que Zacarias ficou mudo, por que ele pediu um pedaço ali de madeira para poder escrever o nome da criança. Mas por que isso aconteceu? Porque ele duvidou da palavra de Deus, ele não acreditou na palavra do anjo. Então tu vai ficar mudo, por conta disso vai ficar sem falar, até quando essa criança nascer. Quando ela nascer tu vai voltar a falar, mas por enquanto vai ficar mudo. Seu sacerdote, seu líder, tem orado, tem buscado, tem pedido, e você não acredita, vai ficar mudo. Então, ele ficou mudo. Agora a gente entende por que ele pediu uma taubinha ali para poder escrever o nome da criança. Foi um castigo que Deus impôs a ele. Então vem, o texto continua: após o período de gestação de Isabel, ela concebeu a João Batista. E agora a gente entra um pouco no texto que nós acabamos de ler, deixando claro que João era um escolhido desde o ventre materno. Se foi uma promessa, se foi algo que Cristo, que Deus ali determinou, é uma promessa. Verso 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Mais à frente a gente vai passar também pelo trecho do texto que Maria visita Isabel, e João ali treme no seu ventre. Então realmente ele já era cheio do Espírito Santo no ventre materno. Ele já tinha ali a sua missão determinada, ele já tinha ali a sua função dita por Deus ali, o que ele seria, o que ele faria. Então João era cheio do Espírito Santo, inclusive o nome foi o próprio anjo que revelou aos seus pais, e João tinha a sua missão, sua família sabia disso, e Deus os abençoou a este que sabia que João seria especial para a glória de Deus. Então a sua família já tinha esse conhecimento, já sabia o que ele teria que ser. Tranquilo? Então, vamos compreender esse destaque de João, a sua trajetória, importância de salvação. O mesmo capítulo que fala de Jesus, fala de João. A gente lê o capítulo inteiro do capítulo 1 de Lucas, ele começa ali dando boas-vindas, fala de João, fala de Jesus, fala de João, depois vem novamente o cântico de Zacarias, ou seja, tudo no mesmo capítulo ali vem falando de João e Jesus. Lucas ali ele não separa, ele no mesmo capítulo vai trazendo ele tudo. Então é algo que no verso 39 a 41, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Então, bem legal isso, né? A gente briga muito por essa questão de vida, de gravidez na nossa sociedade. Mas aqui, desde aquela época, o texto já deixa claro que no ventre da mãe, a criança ali já sentiu o seu Salvador, Jesus Cristo ali, estremeceu no ventre da sua mãe, e ela ficou cheia do Espírito Santo. Que coisa bacana, né, de entender, né, quando a gente lê com atenção, de compreender isso, essa questão ali dos primos, um predecessor do outro, mas primos. Então o clímax da história, ao meu ver, claro, é que João prepara o caminho para o Senhor. Ele revelaria quem seria o Senhor, seria Cristo, e ao se referir primeiramente ao Senhor seu Deus, e então ao Senhor para quem João preparará um povo. O Evangelho identifica Jesus como Deus de Israel. Este que vai ser o Salvador, este é Deus de todo esse povo, Deus de Israel. Isabel, em favor do seu filho, claro,
reconhece Jesus como Senhor, antes mesmo que esse menino venha a nascer. No ventre ali, ele já deu pista ali do que ele seria. Então Isabel ali, opa, eu já acredito nesse Deus, mesmo antes do meu filho nascer, porque eu sei que ele vai cumprir aquilo que o meu filho, né, foi determinado, foi estipulado para fazer. Então, João, como a gente falou acima, ele é o cumprimento de promessas antigas. O livro de Isaías, Malaquias, falam de João e predizem ali o seu nascimento. Então, voz do que clama no deserto. O livro de Malaquias fala em nome de Elias, que na verdade é João Batista. A gente falou um pouco já de Malaquias aqui, tivemos alguns cultos, falando sobre cada culto um capítulo de Malaquias, os quatro capítulos, e já deixamos isso claro. Então a igreja já entende que quando ele fala ali de Elias, ele está se referindo a João Batista. Mas Isaías 40, verso 3 diz assim: voz que clama no deserto. Ele está se referindo a João Batista aqui. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Ou seja, a palavra do Senhor é eficaz em fazer acontecer o que ele declara, aquilo que Isaías lá atrás declarou. O papel do mensageiro é crucial. Este estimula a fidelidade de Israel, fidelidade a Deus, às suas palavras. Ou seja, capítulo 40, voz do que clama no deserto. João Batista, ele vai vir, ele vai predececer o nosso Senhor. E Malaquias, apenas para que os irmãos ali se contextualizem, ele nos revela que essa profecia deixa claro que o próprio Deus viria visitar o seu povo. Ele iria revelar os seus, o que seria o Salvador de Israel, que enviaria alguém antes. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, profetas antigos ali Deus já tinha mostrado a eles preparar o coração do povo. Esta era a missão. Prepara o coração, prepara o caminho. Aquilo que a gente tem escrito lá atrás, nas nossas doutrinas, na nossa literatura, vai vir aquele que vai preparar o caminho, vai preparar o coração do povo para receber a Cristo. Então, este é João Batista. Algo muito importante a gente parar para ver. O texto ali do hoje Antigo e Novo Testamento já previa que viria João Batista. Então, por que Malaquias fala em Elias? João Batista, na verdade, ele viria no espírito de Elias. Viria como um mensageiro semelhante a Elias, que chamava o povo ao arrependimento, a vida, a santidade, preparar antes a preparação do grande e terrível dia do Senhor. Então, essas profecias se cumpriram em João Batista. Por isso a sua importância. Por isso que quando a gente passa a tentar desvendar um pouco mais o texto, fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente começa a ficar mais claro a história ali, tentar compreender um pouco essa importância de João Batista, que ele, por mais que ele passe rápido e mais à frente morra ali assassinado, ele tem uma importância muito grande no texto bíblico, de preparar o caminho a Deus. Então, fica claro a Israel, ao povo ali naquela época, que João era o início das promessas, o início da vinda do Messias. Ao ler os profetas, isso fica claro. Então, a voz que clama no deserto vem antes, e Cristo vem logo em seguida. Então, aquele israelita ali que entendia, que compreendia os antigos profetas, lia a palavra do Senhor, ele saberia, ele sabe que tem uma promessa. Opa, essa promessa é João Batista. Cara, o Messias está perto, o Messias está próximo, ele está preparando o caminho, então vai vir o Messias. Então, voltando ao texto de Lucas, no verso 59, diz: sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, como o anjo havia revelado. No verso 60, de modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Lemos isso agora mais cedo. Então, a certeza era essa, que ele prepararia o caminho e seria chamado João. Isso daí os pais já sabiam. Então, de modo nenhum, é João. E o que significa João? O Senhor é gracioso. Este é o significado do nome. E nada mais propenso, João, o Senhor é gracioso. Então, vai ser chamado João.
E podemos até falar de outro milagre, porque Zacarias, perdão, irmãos, porque Zacarias, é assim que ele escreveu o nome, ele pediu ali aquele pedaço de madeira, aquela taubinha, escreveu, e ele volta a falar imediatamente, como o anjo tinha dito: quando nascer o filho você vai voltar a falar, porque você não creu naquilo que Deus tinha falado. Então ele volta a falar, situação que até aqueles vizinhos ali quiseram saber o que seria esse menino, né? No verso 66, todos os que a ouviram guardavam-na no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Bem interessante essa ali a história. Toda aquela região ali, eu acredito que deve ter sido uma grande festa, porque se tem ali 2 idosos, e aí eles têm filhos, aquela comunidade ali mais perto, vendo aquilo, ali as suas orações, vendo ali a sua angústia de ter filhos, e quando nasce, vem todo mundo ver quem é aquela criança. Nossa, nasceu, ela era estéril, mas Deus veio, fez esse milagre, e colocou o nome de João, que o Senhor é gracioso, e com estranhamento, porque naquela época era comum você dar nome dos seus parentes, o nome do pai, nome ali dos avós, fazia ali um nome que já era comum dentro daquela família. Então, ninguém entendeu por que seria João. Mas não tem João na sua família, por que ele vai ser chamado João? Nós sabemos, porque o anjo revelou, porque Deus mandou que ele se chamasse João. Então, com todo esse contentamento, toda a alegria na casa de Zacarias, Isabel, quando Zacarias volta a falar, ele glorifica a Deus, ele faz esse cântico, glorificando o nome de Deus, porque ele sabe que foi o Senhor o motivo da sua felicidade. Então Zacarias vem e profetiza, no verso 76 a 79, e aqui ele de certa forma, eu entendo como um certo resumo daquilo que seria o João Batista, que diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor. Ou seja, o pai também sabia, todos sabiam o que era e quem seria João Batista, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então aqui Zacarias, ele glorifica a Deus, ele faz esse cântico e já fala o que Zacarias é, perdão, irmãos, o que João é, o que João faria, quem ele seria. O pai já entende a missão do seu filho, né, a sua função. Então Zacarias começa a pronunciar uma profecia poética, louvando a Deus e comissionando seu filho recém-nascido para a obra de Deus, para a sua missão, para a sua função. E a história continua. Então João Batista, ele cresce e começa ali a sua missão, o seu ministério. Ele batiza Jesus e vê o Espírito Santo sobre Jesus. Então ali ele tem certeza de que aquele que era o Messias, e dá testemunho disso também. Então quando ele batiza Jesus, o texto é claro, viu o Espírito Santo. Então João dá testemunho de Cristo, e é até de certa forma, se a gente com a nossa mente humana entender isso, é um humano que dá testemunho do Cristo, não seria ao contrário? Não seria algo ao contrário ali, mas não, o texto fala que João Batista dava testemunho de Cristo, né? Então a importância desse homem, né? O motivo desse homem. Então, e também é interessante porque Cristo fala de João. Antes, João falava de Jesus. E após a morte de João Batista, Cristo volta a utilizá-lo como testemunho e exemplo. Então, João fala de Cristo, Cristo fala de João, e quando João morre, Cristo volta a falar de João de novo como um bom homem, um bom exemplo, um bom testemunho. Os apóstolos também falam de João. No livro de Atos, Paulo, no capítulo 13, do verso 24 a 25, ele utiliza o testemunho de João, que não era digno de desatar as sandálias nos pés. Ou seja, era uma função de escravo ali. Os escravos carregavam os chinelos dos seus senhores, serviam os seus senhores. E João diz que nem era digno de fazer tal coisa. Ou seja, eu tenho menos dignidade que um escravo, porque nem carregar as sandálias dos seus pés eu sou digno de fazer.
João, claro, está falando de Cristo. Então a única coisa que parou João foi a sua morte, através do rei Herodes. Então João foi morto, por quê? Porque ele falou a verdade. E quando nós formos às conclusões, eu trago um ponto para que a gente medite nisso. A gente realmente está disposto a pagar o preço pela verdade, como João fez aqui? Entregou a sua vida, mas não voltou atrás, porque a verdade é uma só, e ele lutou por ela até o fim. Então ele foi morto, por quê? Porque falou a verdade, porque manteve-se firme no propósito, na palavra do Senhor. Outro ponto, até baseado no que falamos no culto passado, João não fez nenhum milagre, João não fez nada sobrenatural, ele não realizou nada sobre-humano, e mesmo assim Cristo o utiliza como testemunho, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele não é conhecido por ser aquele que fez prodígios, sinais e maravilhas, mas ele é conhecido como alguém que preparou o caminho e que era cheio do Espírito Santo. Então Cristo dá o testemunho de João Batista por isso. Não havia ninguém maior que João, a não ser o próprio Cristo. Outro detalhe bem interessante, Mateus 11, no verso 13, diz que João foi o último dos profetas, embora muitos se digam profetas nos dias de hoje, mas as profecias foram até João. Esse aqui foi um ponto que eu até busquei pedir ajuda. Falei, está certo isso? Eu posso afirmar isso à igreja? E o pastor, está certo, com base nisso. Então, meus irmãos, olha a importância de João Batista. As profecias foram até João. Verso 13 de Mateus 11, 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A exceção, claro, é o próprio Cristo. Mas, novamente, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha a importância desse homem. Olha os textos utilizam João Batista, né? Aqueles que vieram ali, os profetas, os seguidores de Cristo, entendem que João é um homem de Deus. E tudo veio, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, é isso, a importância deste homem. E, mais à frente, a história continua. Ele diz, eu batizo com água, mas ele, quem? Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Mateus 33, 11, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, aquele que eu estou preparando o caminho, aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João estava cumprindo bem o seu papel, ele estava fazendo bem a sua missão. Ele estava ali realmente preparando o caminho ali para Deus e mostrando quem Cristo seria. E a importância de Cristo ali. Eu posso até batizar com água, mas ele é com Espírito e com fogo. Ele é muito maior do que eu. Eu só estou preparando aqui, organizando aqui a casa para quando ele chegar. Então, este é João Batista. Este foi, por isso que eu quis trazer um pouco dele, para que a gente possa meditar nessa manhã. E vamos às conclusões, após essa introdução sobre João Batista. Então, sabedoria e profundidade do plano de Deus, o terreno sendo preparado para a visita do próprio Deus e permitir que este ainda o batize. Por mais que ele não fosse Cristo, não tivesse feito milagres, não tivesse feito nada sobrenatural, o que ele fazia? Preparava o caminho, falava da verdade e batizava pessoas. Então ele tinha essa importância, ele tinha essa função. E claro, Deus o permitia. Batiza esses homens e o próprio Cristo sendo batizado por ele. Então este foi João Batista, a sua sabedoria, a sua profundidade, a sua luta ali de estar no caminho, de falar sempre a verdade, tanto que causou a sua morte. No outro ponto, cumprimento de mensagens, profecias antigas. E Deus vem e mostra que a sua palavra é única e acontece tudo o que os antigos já haviam dito que aconteceriam. Então, novamente, a palavra de Deus não muda. Isaías, Malaquias, outros falavam de João Batista. E Cristo vem e mostra, está aqui João Batista, conforme vem dito nos antigos profetas. Está aqui, está cumprido. João Batista.
O homem gosta de luxo, mas Deus vem e faz ao contrário. Vem um homem humilde, sem posses, sem que fosse famoso, não fosse conhecido ali na comunidade judaica, hebraica, e através deste homem revela o que iria acontecer, preparando o caminho e revelando o Filho de Deus. Tanto que Isaías fala, vós que clama no deserto, ou seja, João Batista ele vivia no deserto, não era um homem de posses, não era um homem com dinheiro, não era um homem conhecido, não, eu sei quem é Herodes, eu sei quem é, eu sei quem são os reis, eu sei quem são aqueles nomes poderosos, mas João Batista era um homem simples, comia mel, se alimentava ali de insetos, morava no deserto e tal, mas era este que Deus falou, este que vai cumprir a minha promessa. Este homem que não tem nada, mas ele vai preparar o caminho para o meu filho, vai preparar o caminho para Jesus Cristo. Então Cristo buscou fidelidade, não buscou posses, não buscou rendas, não buscou valores, mas um homem que estivesse ali nos caminhos de Deus. Claro, havia outras testemunhas, porém João é destacado. Outro verso de Mateus 11:11 diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, conclusão de Mateus: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então essa aí é a conclusão de João. E por fim, a despeito deste contraste do seu ministério, João, Jesus, eles trazem ali a sabedoria de Deus, mas é demonstrado pelo resultado redentor de seus feitos, que também, não só Cristo trouxe redenção, mas João, preparar o caminho, também fez ali a sua redenção, batizou pessoas, trouxe ali a palavra de Deus, preparou o caminho, e Cristo continuou ali o seu ministério. Então, como disse mais cedo, meus irmãos, estamos dispostos a viver, a morrer pela verdade, a pagar o preço. João foi um homem que fez isso. Ele não buscou ali outras coisas a não ser cumprir o seu papel, o seu propósito, a que ele havia sido determinado, a que ele havia sido feito para a glória do Senhor, de preparar o caminho para Cristo. Então ele não buscou nada diferente disso. E aí eu trago essa meditação para finalizar a mensagem nesse sentido. Estamos dispostos a isso, a viver para Cristo, a pagar o preço da mensagem, do Evangelho, da verdade, esse mundo tão destruído, tão deturpado, para que a gente possa bater o pé e falar, não, a verdade é essa, então eu vou seguir por aqui. João fez isso, João preparou o caminho, João fez isso e foi morto. Então que a gente possa meditar, possa pensar realmente na fidelidade à palavra do Senhor, como tantos outros reformadores aí que foram mortos, assassinados, queimados em praças ali, vivos, com livros, enfim, com suas coisas, porque falavam a verdade. Então que a gente tenha essa motivação, que a gente tenha esse ânimo de realmente andar nos caminhos ali e fazer o que é correto e fazer o que é bíblico, meditando sempre na palavra, na verdade, naquilo que o Senhor deixou revelado para nós. Amém? Então, essa é a mensagem desta manhã. Espero que tenha ficado claro aí para os irmãos e que Deus possa nos abençoar cada dia mais e mais com a sua palavra, com a sua mensagem. Amém? Senhor, obrigado porque estudamos, oramos, louvamos a Ti e vamos dar continuidade ao culto de louvor a Deus. Vamos continuar o nosso culto prestado ao Senhor. Obrigado porque lemos, estudamos aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós e que cada dia e cada momento nós possamos viver a Tua palavra, cumprir as Tuas verdades e negar a nós mesmos em amor ao Senhor, em amor ao que o Senhor deixou para cada um de nós. Esta é a nossa missão, assim como foi João Batista, que possamos cumpri-la com intento, que é glorificar o Teu nome, Pai, por toda a vida, por todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.